Boa tarde! Estamos aqui para a nossa quarta live da nossa Quaresma Educativa de Santa Hildegarda. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos. Eu entrei um pouquinho atrasada hoje, porque a internet não queria funcionar. Sejam todos bem-vindos, muito boa tarde. Vamos ouvir a música aí. Seja você. E por favor, convidem os amigos, porque o Instagram não está me ajudando nesse sentido. Quem aí conseguir mandar aviãozinho, porque nem todos estão conseguindo. Boa tarde. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Você é um cristão e não ator. Muito boa tarde, Ana Rocha, Adriana, Maria de Fátima. Depois de 2 dias conseguiu vir ao vivo, um prazer de ter aqui. Felipe Regarde, boa tarde. Ana Lu, Maria Leila, um prazer de ter aqui toda vez. Fabiola, Neide, sempre presente aqui. Convidem seus amigos, a Daia Cristais, a Denise, Terezinha. Um prazer ter todos vocês aqui. Essa música se chama Seja Você e é da Fraternidade O Caminho. Boa tarde, Daniele. Boa tarde, Carol. Gila Lima. Prazer ter você aqui, Márcia. Muito boa tarde, gente. Maristela, Daia Fonseca, muito bom. Sandra Regina, Nelma, quanto tempo eu não te vejo. A Cristina, Aurora, que prazer, gente, muito prazer ter vocês aqui. Convidem os amigos, por favor, convidem seus amigos. Hoje eu vou tirar os óculos porque eu não quero ver o que vão falar aqui. Porque senão eu fico perdida. Boa tarde, gente. Muito boa tarde. Nós vamos iniciar aqui os nossos trabalhos já, porque eu não quero comprometer o horário de ninguém. Hoje eu vou fazer aqui sem óculos, até para eu não me perder, porque eu fico vendo comentários e a coisa fica, sabe? Depois no final eu coloco os óculos, leio os comentários. Mas agora nós vamos falar, relembrar um pouquinho algumas coisas que nós falamos ontem, tá bom? Primeiro a gente tem que lembrar que o nosso principal objetivo aqui é, antes de tudo, antes de identificar nosso vício somente, né, é conhecer como que funcionam esses processos do nosso corpo, da ligação dessas conexões nervosas que tem relação direta com a nossa alma e com os órgãos do nosso corpo, ok? Como nós já falamos ontem. E eu vou só esclarecer algumas coisas que foi fonte de dúvidas, eu até anotei aqui para falar com as pessoas, tá? Vamos lembrar que nós vamos falar de todas as vértebras, né, aqui, que compõem a nossa coluna vertebral. Cada uma dessas vértebras tem uma conexão nervosa que liga com vários órgãos do nosso corpo. E esses órgãos estão também interligados. A maioria deles tem conexão direta ali com o nosso intestino. Grande parte deles vão ter um impacto ali, principalmente em intestino, pulmão e fígado. Intestino, pulmão, fígado, coração. Mas principalmente intestino, ok? E ontem nós falávamos aqui que a nossa busca é para quê? Para saber em que ponto nós estamos, né? Em que fase, em que etapa, né, da nossa maturidade espiritual nós estamos, identificar os nossos vícios e tratar. Não adianta você ficar atrás, qual que é o meu vício? Primeiro você tem que saber onde você está, né? Todo mundo quer ir rumo à tenda de ouro, né? Mas é como eu falava com uma amiga hoje de manhã. Quando você liga seu GPS, o que acontece quando você liga um GPS? Esse cabelo tá bem bagunçado.
O que acontece quando você liga o GPS? O GPS, para te dar a direção de para onde você quer ir, né? Tô aqui em Anápolis, quero ir para Goiânia. Ele pergunta primeiro onde você está, né? A primeira informação que você tem que passar é a sua localização. Então, se a gente não sabe onde está, dificilmente a gente vai conseguir evoluir. Todos vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Então, dificilmente vocês vão conseguir, a gente vai conseguir evoluir se a gente não tiver essas informações de onde nós estamos, qual é o nosso estado real, né? Para depois determinar aí os passos que a gente precisa dar, né? Aí pra frente, beleza, que estão ouvindo, ótimo. E ontem nós falamos aqui do primeiro grupo de vértebras, que tem uma ligação direta ali com a pocilga, porque eles estão ligados aos nossos princípios, nossos sentidos básicos, né? Os 5 sentidos, mais ali o sistema imune e mais ali o sistema linfático, que é por onde também a gente faz toda a nossa detoxificação, ok? Então, dentro desse padrão aqui, outras pessoas perguntaram, eu achei que a base começasse de baixo para cima, por quê? Vamos falar sobre isso. Outras tradições, né, como a medicina tradicional chinesa, como também ali a parte das tradições hindus, né, que tem muito a ver com a Ayurveda também, trata muito dessa estrutura ligada a vórtices que tem aqui, né, que eles chamam de chakras, ok? Que também foi muito deturpada quando veio aqui para o Ocidente. Porque o esoterismo pegou isso aí e fez toda uma deturpação. Aí fica parecendo que esse que eles chamam de chakra básico, que é o que nós vamos ver aqui no final, né? Porque que eu tô falando de baixo para cima aqui, a pessoa pensou que a pocilga começava aqui e aqui estava a nossa elevação. Então ela é inversamente proporcional e ao final nós vamos perceber que tem total relação com essas tradições também, né? Essas tradições não estão de todo erradas, por quê? Antes de Cristo, havia-se o mover de Deus, né? Nesse sentido. Só que o esoterismo pegou esse negócio, deturpou, transformou esse negócio em nada com nada e virou isso. Então, vamos entender primeiro que existem essas conexões aqui nervosas. Essa primeira base está relacionada ali com a pocilga, entendeu? Porque são os nossos sentidos básicos. É o que a gente precisa para viver, desenvolver para viver. Olfato, visão, audição, porque tudo isso, tato, porque todos esses sentidos, eles são sentidos de preservação, da nossa preservação. O som, o olfato, né? O nosso olfato, ele pode determinar se a gente está correndo risco ou não. A gente, inclusive, usa o termo, claro que nós desaperfeiçoamos isso, nós não estamos tão perfeitos quanto os animais, porque nós nos desconectamos, né, dessas coisas, mas a gente não usa a frase assim, isso não está me cheirando bem? Quando alguém está fazendo alguma coisa, a gente sente que alguém está tramando alguma coisa para nós, ou que alguém mentiu. Por quê? Porque esses sentidos, eles são necessários para a nossa manutenção, senão a gente não consegue viver se não tivermos esses sentidos apurados, tá? E o sistema imune é um deles, que também a gente forma na infância, né? O bebê, até 2 anos, ele tá ali, aperfeiçoando o seu sistema imune. Seu sistema imune não tá completo. Já viram que tem determinados alimentos, determinadas mel, por exemplo. Você não pode dar mel para criança. Por quê? Porque o sistema imune dele, tem uma bactéria ali no mel, então ele não tem um sistema imune capaz de se defender daquilo, né? Que é a questão do botulismo ali. Porque nosso sistema imune está sendo formado. E nosso sistema imune em relação às questões espirituais também está sendo formado ali. Ok? Ficou claro até aqui essa questão? Depois uma pessoa, eu não me lembro o nome, se você tiver aqui pode se manifestar. Alguém me fez uma pergunta sobre o que eu falei, que essas 7 primeiras virtudes são as virtudes que os pais deveriam ter bastante atenção
para desenvolver os filhos, para educar os filhos, né? Porque é a base. É a base. É a base do que ele vai precisar ser para a vida. Ali está a base de tudo. Aí é a base da imunidade. Por isso que nós temos que passar por essa pocilga, né? Educar seu filho ali para ser paciencioso, né? Para não ser tão raivoso na vida. Educar seu filho para o amor das coisas celestes. Estar desvinculado com as coisas do mundo, porque se nesse período da educação houver uma falha dos pais, é muito mais complicado para a criança se desenvolver, entendeu? Então é nesse princípio que você vai educando, né? A disciplina, ensinar seu filho a ser disciplinado, a ter rotina, isso é de fundamental importância. E hoje nós estamos vendo crianças sendo criadas aí, ó, a mãe ela não quer disciplinar, porque dá trabalho. Então ela prefere pegar o celular, colocar ali a galinha pintadinha e deixar o filho. Né? A questão da modéstia, que é um tema que levaria uma live inteira para a gente trabalhar aqui. Educar seu filho na confiança em Deus. Então são coisas básicas que vão fortalecendo, né? E aí da ânsia, né? Da ânsia do viver, de buscar evolução. Então esses são princípios básicos que devem ser colocados aí. Claro que para a educação das crianças, a gente deveria fazer um estudo muito aprofundado aqui. Eu só estou dando um direcionamento en passant, tá? Para vocês entenderem aqui como que é. Eu espero ter esclarecido isso para a pessoa que me perguntou. Então, outra pergunta foi, você falou aí de 35 vice-virtudes, nós só temos 33 vértebras. Realmente nós temos 33. E nós temos aqui 24, que são essas que compõem basicamente o que a gente chama aí de pré-sacrais, né? Temos mais 5 e mais 4 aqui embaixo, né? Que é o sacro e o cóccix. As duas outras que não são vértebras, né? Vocês vão descobrir aqui, tá? Logo mais ali no final. Então, o que faltou no eu falar da de ontem, tá? Que eu quero complementar aqui, é o seguinte, que essa parte aqui da cervical, que nós vimos inteira ontem, que temos aqui 7 vértebras. Ai, gente, nós temos aqui 7 vértebras, tá? Essas vértebras, elas estão ligadas aqui a muita questão do quê? Da racionalidade, né? Daquilo que é racional, palpável, daquilo que eu posso ver, daquilo que eu posso sentir. Elas estão ligadas diretamente aos 5 sentidos, que tem a formação da nossa imunidade física e espiritual também. Se a gente for ver o conjunto de virtudes, de vícios e virtudes que estão aqui, a gente vai entender que essa pessoa ela pode se perder muito facilmente. Não tem ninguém perdido para Deus, né? Mas se a gente não direcionar a criança, não der uma educação efetiva para a criança nesse caminho, ainda que lá na frente ela vá ter contato com outras coisas, ela não vai se esquecer. Ela não vai se esquecer disso que foi explicado e estruturado ali. Nos primeiros anos de vida, isso é fundamental que isso seja colocado, entendeu? Então, isso aqui está muito ligado ao que você pensa e ao que você faz. Tudo está distorcido, né? Você pensa uma coisa e você faz outra coisa. Porque quando a gente nasce, a gente já nasce sabendo para que a gente veio aqui, né? Com o tempo essas coisas vão se desconectando, a gente vai se perdendo, porque nós vamos tendo informações do mundo. E como disse aqui Santa Hildegarda, lá no começo, quando ela vai falar lá dessa primeira etapa, quando nascemos, vou até lembrar o que ela fala aqui. Quando nós nascemos, nós somos jogados aqui e... aqui na pocilga, apenas o ser humano, cada ser humano é jogado aqui e logo ao nascer, vários demônios vêm atormentar. Por quê? Nós somos uma ameaça para eles, nós somos algo que o demônio não gosta.
principalmente porque nós temos um contato com Deus. Então, quanto mais seres humanos ele conseguir desviar de Deus, melhor para ele. Ele não quer porque ele vai ganhar nada, ele quer porque ele quer desviar essas pessoas. Tanto que Santa Hildegarda, ela fala que na criança, ao nascer, a mãe tem que levar uma pedra de jaspe, porque a jaspe, ela vai proteger a criança desses ataques demoníacos. Porque o demônio, ele ataca os bebês através de várias formas, assustando, através do sono. Então, aqui que entra um papel fundamental dos pais na educação, no acolhimento, tá bom? Ficou claro para vocês aqui essa partezinha de ontem que eu quis retornar? Tá claro aqui para vocês, pra gente evoluir? Só coloca um okzinho aí pra mim. Lembrando que essas vértebras aqui, elas fazem parte daquelas primeiras virtudes que vão compor a nossa estrutura, né? As forças divinas que vão compor a nossa estrutura. E elas nascem, elas têm afinidade lá com o nascer do sol, ok? Agora, as próximas 8 vértebras que estão aqui na coluna dorsal, tá? Na nossa coluna dorsal, elas nascem do pôr do sol. Então, essas forças divinas, elas vêm lá quando o homem cósmico, ele está no centro do cosmos, ele se vira para o oeste, e aí ele vai ter contato com o pôr do sol, tá? E essas energias dessas forças divinas aqui vêm do pôr do sol. Deixa eu ver se vocês entenderam, se tá tudo bem. Beleza. Opi. Muito bom. Então tá. E aqui da coluna dorsal nós vamos ver, ela é muito maior, tá? Ela tem 12 vértebras e 8 dessas vértebras aqui estão ligadas ao segundo grupo, que é o que nós vamos ver hoje, que é o que compõe essas forças divinas nascem do pôr do sol, ok? Então nasceu ali do pôr do sol. Essa região aqui da coluna, ela tá ligada muito ao posicionamento, tá? Ela tá ligada ao posicionamento, a comunicação, como que você se coloca no mundo, como que você se posiciona diante das emoções no mundo. E lembra que quando a gente foi falar ali que essa região aqui, ela tá ligada ali à segunda etapa. A segunda etapa é a adega, e que ela fala que nesse lugar aqui tem excesso e tem muita mentira. É um lugar de excessos. Lembra-se disso? Nesse lugar aqui a gente tem excessos, tem muitas mentiras. Por quê? Porque tem muita relação do que o que eu sou, por que eu quero ser, como eu quero me manifestar no mundo. E nos nossos dias, diferentemente do que se a gente fosse olhar lá na Idade Média, né? Nós evoluímos muito, porque hoje nós temos uma necessidade muito grande de assumir papéis que nem são nossos, de vestir roupas que nem nos cabem, que a gente não consegue nem respirar dentro dessa roupa, entendeu? Por causa dessa internetzinha aqui, por causa do que nos é apresentado. É um mundo muito ligado a excessos. Então, a palavra-chave deste primeiro grupo vai ser o comodismo, né? Vamos colocar que a palavra-chave desse grupo aqui seria o comodismo, seria a falta de motivação para a vida, seria aquela comodidade da pessoa estar satisfeita com aquilo que tem, como na linguagem do porco. Não olhar para as coisas do alto, só olhar para... Tanto é que fica aqui, ó, na região do pescoço, né? Inclina aqui para baixo. Né? E a partir do momento que você olha para cima e tem uma outra visão, você consegue perceber que não tem só isso, né? É um lugar aqui onde você não tem filtro, você aceita qualquer coisa. E esse lugar aqui é um lugar onde você já descobriu que tem coisa boa para experimentar, tá?
Só que você se dedica aos excessos. É um lugar de muitos excessos. Então, a gente vai ver aqui o grupo de virtudes, 8 grupos de virtudes, de vícios e virtudes. Se vocês quiserem anotar, aqui está aqui nessa primeira vértebra, tá? Que é a D1, porque aqui nós estamos na... chama D1 porque ela é torácica, mas ela é dorsal, né? É torácica ou dorsal, por isso que é D1, tá? Então, nessa D1, nós vamos ter aqui, na primeira, se vocês forem ver a tradução grosseira, vai falar que é gula, né? Mas a gula a gente vai traduzir aqui como o excesso mesmo. É a questão do egoísmo, né? O que é egoísmo? É o prazer pelo prazer, né? Inclusive, o egoísmo, ele é uma doutrina, tá? Ele é uma doutrina onde é o prazer acima de tudo. Então, é o prazer da bebida, o prazer do sexo, é o prazer da dopamina aqui do celular, né? É o prazer de eu me apresentar como uma pessoa que eu não sou, para que as pessoas tenham uma autoimagem de mim que é invertida, porque eu não sou aquilo, né? É como se eu fosse uma flor de plástico, né? A flor natural, ela demora muito, ela dá trabalho, não é? Se eu pego uma semente, eu vou ter que cuidar dessa semente, eu vou ter que saber do que ela precisa, eu vou ter que cuidar do solo, eu vou ter que saber o horário de rega, os horários de sol, né? Todas essas coisas dão trabalho demais. E ao passo que se eu quiser colocar uma grama artificial, uma flor artificial, é muito mais fácil, né? Dá muito menos trabalho. E hoje nós vivemos num mundo onde o artificial, ele tá em voga, né? É ele que determina as coisas. Só que isso é algo que não dura por muito tempo. É algo que não dura por muito tempo. Pode ter um encantamento ali no primeiro momento, né? Mas no segundo momento a gente vai ver que... E a alma da gente que carrega ali os desejos de Deus para nós... Oh, meu Deus! Que carrega ali os desejos de Deus para nós, né? A semente verdadeira que Deus quer que nós plantemos e que floresça dentro do nosso coração para o mundo, né? Ela vai ficando esquecida ali. E por isso que a gente vive num momento de grande manifestação de depressão. E a depressão nasce disso, da nossa desconexão. Porque nós não sabemos o que somos. Você já viu uma macieira depressiva? Talvez ela fosse ficar depressiva se ela não conseguisse produzir os frutos que Deus, né, desejou que ela produzisse. Só que nós temos a semente, nós temos talvez as sementes, né? E nós estamos tão desconectados da nossa alma, dos desejos de Deus para a nossa vida, que a gente deixa a semente esquecida, ou planta essa semente num terreno errado, né? Então aqui o que vai curar esses excessos, né? O que cura a gula é a abstinência. Então gula aqui são excessos. Então eu vou ter que aprender a me abster, né? Digo para vocês que a gente vive num mundo de muito desafio. Me abster hoje do celular, das distrações do celular, para mim hoje está sendo o maior desafio. Para mim é a marca da besta esse negócio aqui. Porque você entra para você ver uma coisa importante, para passar uma mensagem para a pessoa, e quando você se percebeu, você se distraiu com muita coisa. Por quê? Isso aqui sabe o que você gosta, sabe as suas preferências, sabe a hora que você gosta, do que você gosta, né? E ele vai te dando muita informação. E isso vai nos deixando frenéticos. O padre Paulo Ricardo tem um áudio perfeito quando ele fala dessa questão da dopamina em relação ao celular. Nós vamos ficando frenéticos com o número de informações e de surpresas que nós vamos tendo aqui, dos prazeres que isso nos dá. E é muito complicado a gente se desvencilhar disso, principalmente quando a gente precisa dessa ferramenta para trabalhar. Eu acho que a maior parte das pessoas aqui está assim, né? Pega o celular, ele apareceu.
uma receita de um bolo que você está esperando. E quando a pessoa é como eu, que tem vários interesses, é muito fácil se perder. A gente entra num limbo que quando se percebe, ficamos ali 2 horas, né? E o nosso tempo se vai, o nosso tempo de vida foi embora. Então, se esse trem não é uma ferramenta do capeta, eu não sei te dizer. É muito complicado. Então, a gente tem que saber dosar, né? Isso é um dos excessos também. O sexo entra aqui? Entra. A droga entra aqui? Entra. Muitos excessos, gente, tá? Então, anotaram aí, o vício de número 8 pode ser traduzido como gula, né? Egoísmo. Vamos colocar aí, egoísmo. Você vai cuidar disso com abstinência. Antes, eu quero que vocês anotem um negócio aí, tá? Antes, eu quero que vocês anotem aí. O que que eu quero, o que que vocês querem nesse momento aqui. Encontrar a direção, né? Dentro desse conjunto de vícios, e mesmo dentro da análise que eu vou pedir para vocês fazerem também, depois como exercício, vocês vão colocar aí. Qual é a sua postura? Coloca aí. Qual é a minha postura diante da vida e das dificuldades? Qual é a minha postura? Qual é o meu posicionamento, né? Diante das emoções, daquilo que eu trago dentro de mim. Qual é a minha comunicação no mundo? Ela está condizente com o que eu realmente sou? Essa é a pergunta que você vai se fazer ao longo dessas análises, tá? Então, pronto. Vou precisar colocar os óculos aqui para ler o livro. Porque aqui é assim, para ler o celular eu preciso de óculos, para ler esse livro aqui eu preciso de óculos, para ler aqui o computador eu tenho que tirar. O tal do velho, né? Vamos lá. E aí, aqui ele vai ter relação, ele tem relação com quais órgãos, tá? Tem relação aí com o nosso antebraço, vai ter relação aí com as mãos, com os dedos, com o esôfago, traqueia e os vasos coronários, tá bom? Aqui ele vai causar quais enfermidades? Enfermidades no ombro, dor, endurecimento dos antebraços, das mãos, movimento aqui dessa articulação dessa munheca, aqui dos dedos, dor nos ombros, tá? Dor no coração, angina. Lembrando que vários vícios podem causar isso aqui. Isso aqui não é uma tabela matemática para você se diagnosticar ou diagnosticar alguém, tá? Isso aqui é um parâmetro pelo qual a gente vai trabalhar. Lembrando que quem quer trabalhar com isso tem que se aprofundar um pouco mais, porque tem que conhecer a questão da fisiologia, tem que conhecer uma série de outras coisas e a gente precisa entender que às vezes não depende só de uma formação acadêmica. A gente precisa de ter perícia quando a gente vai fazer alguma coisa, tá bom? Aí, o vício de número 9. Agora, o vício de número 9 vai ser a dureza do coração. A gente pode entender isso como dureza do coração, como amargura, tá? Estreitamento do coração, amargura. Isso é curado com a generosidade, com a prática da generosidade. E vai estar aqui na nossa segunda vértebra, que vai fazer conexões com o coração, inclusive com as válvulas do músculo e os vasos coronários, tá? Então, a dureza do coração, vocês veem que essa aqui já tem uma relação direta, né? A dureza do coração tá localizada nesta região e ela tem relação com o coração, seus vasos e músculos, válvulas e músculos, tá? O que ela pode causar de enfermidade? Dor no coração, insuficiência cardíaca, arritmia cardíaca, arritmias e enfermidades cardiovasculares. Então, a gente vê que esse vício aqui, ele vai afetar diretamente o nosso coração, né? Que tem tudo a ver. E ela tá ligada na D2, se vocês quiserem anotar aí, tá?
O vício de número 10 vai estar aqui na D3, torácica 3 ou dorsal 3, tá bom? E aqui é o vício da impiedade, da maldade, tá? Da maldade, que é muito fácil vermos nos nossos tempos, né? E ela vai ter uma ligação direta com pulmões, brônquios, pleuras, tórax, tá? E os peitos, aquele peito, pulmão é congestionado. Vejam bem, a gente tem uma ligação muito direta, principalmente de outras tradições, né? E eu confio muito nisso também, que conflitos ligados à tristeza vão atacar os nossos pulmões, certo? Santa Hildegarda diz que a maldade, ela nasce da tristeza. Primeiro a pessoa é muito triste, e se ela não tratar essa tristeza, ela pode se tornar uma pessoa de coração ruim. Então prestem atenção, né? Então a tristeza tem tudo a ver com os pulmões também, tá? E essa tristeza não tratada, quando se torna maldade, impiedade, né? Ela vai afetar os pulmões, vai afetar os brônquios, vai nos trazer muitos problemas de ordem respiratória, tá bom? Então, que você cura com piedade, sendo piedoso, as pessoas piedosas. Se você não tratar isso, isso pode trazer problemas e enfermidades ligadas ao pulmão, aos pulmões, aos brônquios, né? Pleura pulmonar, gripe, asmas e diversas alergias. Então, vício de número 10 ligado a D3, impiedade, piedade, força curativa, ligada aos pulmões e problemas dos pulmões. Vértebra, vício de número 11, vai estar ligada aqui à vértebra de número 4, D4, tá bom? É a D4. E o vício que nós vamos ter aqui é a mentira. É a mentira que a gente, obviamente, cura com a verdade. Lembram-se que o que impera nessa região aqui, desses excessos, é a mentira, é o engano. Lembram-se que ontem nós falamos sobre isso? A mentira e o engano prosperam nessa fase, né, da nossa evolução, tá? Então a mentira, ela vai estar muito ligada, e tem muita ligação com o que eu falei para vocês, com o conflito ali e dificuldade de comunicação. Se você tem dificuldade de comunicar aquilo que você é de verdade, porque às vezes você nem se encontrou ainda, né? E você precisa vestir uma máscara, inclusive, para sobreviver ao mundo. Às vezes a pessoa, ela mente, não porque ela é mau caráter. Às vezes ela mente, ela engana para sobreviver diante do mundo que ela vive, entendeu? Então, por isso que eu estou falando que a gente não pode ter um olhar de julgamento para nós, nem para os outros, principalmente sobre nós, mas para olhar para a gente e entender, poxa, por que eu estou agindo assim? Por que eu estou tendo um comportamento usando uma máscara, né, que não é aquilo que me representa? O que me impede de ser aquilo que eu sou realmente, né? E de me aperfeiçoar dentro do meu caminho, não é verdade? Então a mentira, porque a gente tem quando a gente vai olhar para o vício, a gente tem um erro muito grande, como eu digo para vocês, isso aqui eu só estou explanando, porque a gente poderia falar aqui sobre um único vício muito tempo. A gente tem mania de achar que a mentira é só quando eu minto para alguém, né? Mas nós temos comportamento de mentira, inclusive de mentir para nós mesmos, que é a pior mentira. A pior mentira é quando você mente para você mesmo, né? O vitimismo faz com que a gente minta para nós mesmos. O ego faz com que nós venhamos a fazer isso também. Então você vai ter aí, usando a verdade. Para usar da verdade, você precisa de um elemento fundamental que é a coragem, tá? Então a mentira, ela vai afetar o quê? Vício número 11, mentira, vértebra D4. Você cura com a verdade e ela vai afetar o quê? Bilis negra. Vai afetar a bilis ali. Bilis negra e amarela, tá, gente? A vesícula biliar e o condutor da bilis, tá bom? E o que você vai ter de acometimento de enfermidade? Apodrecimento biliar, cálculo biliar, problema hepático, tá?
hepatointoxicação no seu sangue, tá bom? Causa de ácido úrico, problema de gastrites, colites, né? Acidez no estômago. Isso, quando a gente fala isso, vai impactar diretamente lá no nosso intestino. E se impactou no nosso intestino, pode impactar lá na saúde, na nossa saúde sexual. Se impactou no intestino, vai impactar lá na nossa saúde mental, na depressão. Vocês estão entendendo que eu estou dando um diagnóstico, umas direções aqui que podem gerar vários diagnósticos? Que isso aqui pode desencadear até um câncer, a depender de como isso é impactado no intestino. Tá bom? Então, entendido até aqui? Vício de número 12. Vício de número 12, nós vamos ter uma ligação aqui com a vértebra de número 5. Aqui na torácica, é a D5, tá? Então, aqui é o espírito de covardia, não de covardia, ó, de discórdia, tá? Espírito de discórdia, isso aqui pode ser entendido também como contenda, tá? Porque no livro, gente, tá tudo em latim, então é latim e espanhol. Então é contenda, é aquela pessoa que quer brigar muito, que quer discutir demais. Então, a gente cura isso com espírito de concórdia, com espírito de paz, com espírito de pacificação. Então, a gente vê que a contenda, isso já é de senso comum, ela vai impactar onde? Ela vai impactar lá no fígado, no plexo solar. E direto, se impactou no nosso fígado, vai impactar no nosso sangue. Porque o fígado que faz toda essa questão de filtrar essas coisas aí, tá bom? Impactou no fígado, o que a gente vai ter? Icterícia, problemas hepáticos, gastrointestinais, porque o fígado também vai impactar lá no intestino diretamente. Vamos ter aí síndrome do intestino irritável, diarreia, flatulência, transtornos digestivos, herpes é muito comum nesse tipo de vício, tá bom? Vício de número 13, nós vamos ter um impacto aqui na D6, nessa vértebra de número 6, é a torácica de número 6, tá? Esse vício aqui pode ser entendido como melancolia, mas como em latim ele tá infelicitas, as infelicidades, as aflições da vida. Isso a gente cura com alegria de viver. Por isso que a alegria é um dos vícios muito falados por Santo Hildegard, tá? Então a gente cura com a alegria, trazendo alegria para a nossa vida, tá bom? É a alegria que está diretamente ligada com Deus, não é a alegria do mundo, tá? É a alegria das coisas de Deus. E a gente vai encontrar essa alegria muito na nossa conexão com a natureza, tá? Essa melancolia, essa aflição, ela vai ter um impacto direto no nosso estômago. Então, colocando aí vício de número 13, vértebra D6, da torácica 6, é a aflição, é a infelicidade, infelicidade, tristeza, tá? Impacto no estômago, o que é que vai gerar aí? Problemas gástricos, né? Gastrites e tudo que é gastro, tudo que tá ligado ao fígado, tudo que tá ligado ao estômago. Lembrando que a nossa digestão começa na boca, passa para a faringe, laringe, estômago, fígado e vai impactar no intestino e terminar lá no reto. Então, quando eu falo de problema gastrointestinal, eu posso ter relação com todo esse tubo que eu estou desenhando aqui para vocês. Então, problemas gástricos que vão impactar lá em doenças de Crohn, síndrome do intestino irritável também, diarreia, também flatulência, transtornos digestivos. Vocês percebem que muitos acometimentos podem vir de diversos órgãos que se intercomunicam. Vício de número 14, já estamos aqui terminando, tá? Vai estar aqui na vértebra
da torácica 7, é a D7, dorsal 7, tá? E essa tá em latim, tá immoderatio, que é a imoderação, que é o excesso, tá? Que também tem muita ligação aqui com aquela questão edóica, do edoísmo lá do primeiro. Lembra que esse lugar da adega é um lugar de excesso? E esses excessos aqui, esse excesso, né, essa imoderação, vai ter, que inclusive aqui no espanhol eles colocaram como desmesura, né? O que é a desmesura? É o excesso. O excesso que vai estar muito ligado também às questões de ordem sexual, tá? E a gente cura isso com ordem sexual em todos os sentidos, né? De gostar de se aparecer, de ser sexualmente atraente, né? De ter um envolvimento, de querer ser desejada, de querer ser visto. Isso tudo é excesso, tá? E hoje a gente vive muito isso, né? Então a gente cura isso com o quê? Com uma virtude que Santo Hildegarda fala muito pra gente, que é a moderação. Santo Hildegarda fala muito de moderação, de sermos moderados, tá? Esse vício vai impactar ali no pâncreas, tá? E no duodeno. Dessa forma nós vamos ter enfermidades pancreáticas, problema no fígado, problema na vesícula biliar, problema no baço, gastrite, doença de Crohn, porque vai impactar também lá no intestino, tá? Intestino irritável, diarreia, flatulência, todas essas questões que nós já vimos nos anteriores. Percebam que aqui o intestino ele é muito acometido, tá? E vício de número 15. Esse vício de número 15 aqui vai estar impactado diretamente aqui na vértebra de número 8, tá? A vértebra de número 8, que é a D8, ela vai falar aqui pra gente, lá inclusive no Instagram, vocês vão ver aí, porque é uma interpretação, se for ao pé da letra, vocês vão ver aí que é a alma perdida, né? O que é essa alma perdida? É o agnosticismo, é o ateísmo, né? É a falta de acreditar em Deus, né? Porque sua alma está perdida. Porque lembra-se da pipa dourada, nós não temos aqui um cordão que nos liga diretamente por um fio dourado, diretamente com Deus. E se nós passamos a duvidar da sua existência, a nossa alma se perde. Percebem como isso faz total relação? Então a gente cura isso com o quê? Com a irradiação espiritual, com carisma. Com carisma. Nós criamos isso com carisma, com a alma voltada para Deus, a alma salva, tá? E isso vai impactar diretamente no baço. O órgão que vai ser afetado aí pelo ateísmo é o baço. E vai trazer, obviamente, enfermidades no baço, enfermidades gastrointestinais, gastrites, colites, enfermidades de Crohn, síndrome do intestino irritável, flatulências, transtornos digestivos, úlceras, né? Enfim, esse foi o grupo de 8 virtudes que a gente tinha para trazer para vocês hoje, né? Grupo de 8 vícios e virtudes. Então, prestem atenção em tudo que a gente falou aqui, né? E novamente, nós vamos fazer o exercício que nós fizemos ontem. Eu vou postar nos stories o grupo, que é o segundo grupo de vícios. Vocês vão ler a característica de cada um, colocar ali num caderninho. Do lado direito, vocês vão colocar os vícios, né? Do lado esquerdo ali vocês vão colocar os vícios, do lado direito vocês vão colocar as virtudes. E se perguntar, onde isso impacta? Quanto isso impacta na minha vida? De 0 a 10. Algumas pessoas estão falando assim, nossa, Luciana, é tão difícil ver isso, acho que eu tenho que realmente me analisar. Porque a gente pensa que tem tudo, né? E não façam por curiosidade ficar olhando ali. Intestino preso, Márcia, pode ter relação com falta de discernimento também, tá?
falta de discernimento. Então, façam o exercício novamente. Esse exercício novamente, escrevam ali, tá? O que é que está acontecendo na sua vida, né? Quanto que isso impacta na sua vida? Qual que é o seu posicionamento em relação ao que você é na vida? Como que você se manifesta na vida, tá? Aí, ó, eu penso que eu tenho tudo. A hora que a gente vai olhando, meu Deus do céu, eu sou uma porcaria. Eu tenho todos os vícios, né? Mas lembrem-se, por isso que eu estou pedindo para que vocês olhem para as virtudes também, tá bom? Porque quando a gente fala aqui, ó, que tem o vício, nessa vértebra aqui também tem a virtude, meu amor. Por isso que a gente faz estímulos ali. Então, nessa vértebra tem a virtude. O vício número 15, vou falar aqui para você de novo. O vício número 15 tá na D8, ele é o alma perdida. A gente vai colocar aí, é o ateísmo, o agnosticismo, tá? E a gente cura isso com carisma, tá? Com a irradiação espiritual. Para a alma salva. Vai impactar o baço e vai ter problemas, trazer enfermidades no baço, gastrointestinais, vai impactar também no intestino. Vocês viram como que o intestino, ele recebe tudo? Dizem, prestem atenção que lá no canal do Telegram, tem um livro que chama 10% Humano. Se vocês olharem lá na aba de documentos, vocês vão ver esse livro. Ele chama 10% Humano. 10% Humano porque ele vai falar do intestino, do quanto o intestino é importante para a nossa vida, né? Falam que o intestino é o segundo cérebro. Para mim, ele é o primeiro, porque ele que coordena todas as informações, inclusive aqui, tá? Nós vamos ver um pouquinho disso mais à frente. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito refinado com o nosso intestino, tá bom? Nós temos que ter um cuidado muito refinado com o nosso intestino, porque ali reside muita coisa. Essa live vai ficar gravada, tá bom? Essa live e todas as outras. Então, façam esse exercício, deixando essas anotações. Não olhem para os próximos grupos de vício que eu já tenho postados lá, não olhem. Façam isso, meditem sobre, tá? O posicionamento de vocês, nas perguntas que eu fiz ontem, nas perguntas que eu estou fazendo hoje para vocês. Isso aqui tem muito a ver com a comunicação, como que você se comunica no mundo, como que você se mostra no mundo. Eu acredito que isso vai trazer clareza para muitas pessoas, tá? Porque a nossa intenção aqui é ser mão na massa, tá? É pegar vocês aqui e colocar isso aqui para mão na massa e trabalhar dentro de vocês, minimamente, para que vocês consigam... Procurei e não encontrei o material de estudo. Eu postei nos stories, gente. O material de estudo que você fala é o para fazer o exercício, né? Eu postei nos stories. Eu vou postar novamente hoje do grupo 1 e vou postar na sequência o grupo 2. Você clicou lá, você vai direto, tá bom? Somos 10% humano. 90% bactéria, exatamente, minha especialização. Lá no Telegram tem esse livro, vocês podem ler, eu coloquei o PDF, vocês podem ler, ele é fabuloso, tá bom? Fabuloso. Vale para qualquer pessoa ler, mas para quem quer trabalhar com isso a nível terapêutico, é de fundamental importância ter esse entendimento, tá bom? Então, façam esse exercício. Amanhã, sábado, 12/12, por favor, não me deixem só. Lembrando que nós vamos nos encontrar também, vamos encontrar também no sábado, só domingo que nós descansamos, tá? Domingo é dia do Senhor, nós descansamos e na segunda-feira a gente volta para esse período. Então, nós vamos ficar 40 dias aqui fazendo lives, com exceção do domingo, tá bom? Vocês têm alguma dúvida nesse sentido aqui? Eu vou ficar mais 2 minutos para perguntar sobre as dúvidas. A live vai ficar salva, tá? Vamos, gente. Olha. Que bom. Gente, olha só. Eu sei que é muita informação. Eu tô tentando trazer da falta... tentando trazer aqui da forma mais simples e resumida possível.
Eu sei que não é fácil, porque são várias conexões. Santo Hildegarda faz conexões com muita coisa, né? Mas para a gente chegar lá na nossa tenda dourada, que é onde a gente pretende chegar, que é o lugar onde nós nos colocamos debaixo das mãos de Deus, nós precisamos saber onde nós estamos. E o que nós precisamos reparar em nós, a nível de virtudes, para que a gente possa passar para o segundo nível, para o terceiro nível, para o quarto nível, até chegar ao quinto nível, que é essa tenda dourada, onde temos ali Deus nos protegendo. Não é que nós não temos, Deus está ali ao nosso dispor, mas nós temos que nos colocar debaixo dessa tenda. E essa tenda tem uma relação direta com a nossa alma. A nossa alma anseia por isso. A nossa alma anseia por isso. Então, eu agradeço a presença de vocês aqui. Agradeço do fundo do meu coração vocês terem a paciência de me ouvir, tá bom? Muito obrigada pela presença de vocês. Amanhã, 12h12, estaremos aqui com mais um grupo de vícios e virtudes. Não me deixem só aqui, por favor. Sei que é sábado, mas é o nosso último encontro dessa semana. Depois só voltamos na segunda. Façam exercício, me marquem, façam um exercíciozinho de vocês ali no caderno, anotem ali. Isso vai ser muito importante para vocês internalizarem isso. E me marquem, eu quero muito ver. Me marquem e deixem aqui suas impressões, né? Me falem como que essa live impactou na vida de vocês, como que está sendo esse trajeto, tá? Essa jornada junto comigo. Pode falar o que for de bom, o que for de ruim. Tô aqui para isso. É uma forma de melhorar a minha comunicação para vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus. Nos vemos amanhã, 12h12. Fiquem todos com Deus. Uma boa sexta-feira. E até amanhã, se Deus quiser.